Salve, galera! Estou aqui no início do vídeo para avisar que a história não é minha. Colocarei o lugar que encontrei. Espero que gostem do vídeo. Capítulo 2. Jogo de festa. De todos os espíritos heróicos que existem. Archer murmurou enquanto colocava a mão no rosto. Caster Gilgamesh soltou um pequeno suspiro enquanto olhava ao redor da igreja destruída com um toque de diversão em sua voz. Parece que cheguei a um lugar interessante. Embora este dificilmente seja um lugar apropriado para invocar um rei, você não acha? Sinto muito. B disse rapidamente enquanto abaixava a cabeça. Mas era o único lugar realmente disponível para nós. Não precisa rastejar, Mongrel Caster disse com uma risada. Levante sua cabeça. Estou bem entretido agora, então vou deixar essa pequena ofensa passar. HMM? Os olhos de Caster caíram sobre Archer. Ou melhor, sobre a pequena figura espiando a cabeça ao redor dele. Caster passou por B e saiu do altar, ficando bem na frente de Archer. Mova-se, ele ordenou ao servo bronzeado. Archer permaneceu onde estava, sem quebrar o contato visual por um momento antes de se afastar para que Caster pudesse ver Estia completamente. Então é verdade. Os deuses desceram sobre o mundo mortal e vivem entre os mortais, mesmo na sujeira? Não é como se eu quisesse viver em uma igreja decadente. Estia gritou de volta. É que nós realmente não temos dinheiro para viver em outro lugar. Se tivéssemos eu iria querer pelo menos uma casa de 2 andares com 5 cômodos. Caster jogou a cabeça para trás, rindo ao ouvir isso. Realmente, alguém pode ver e ouvir tantas coisas ridículas mesmo depois de ascender ao trono dos heróis, ele disse enquanto colocava seu tablet sob o braço que segurava o machado para que pudesse colocar sua mão contra seu rosto. Muito bem, eu concordo com esta convocação e contrato, mesmo que seja apenas para me divertir ainda mais neste mundo. Sério? B perguntou enquanto pulava do altar e andava até Caster. Você realmente quer dizer isso, senhor? Não, espera. Você disse que era um rei? Então, senhor. Ou vossa majestade? Qualquer um está bom, eu vou permitir, Caster disse enquanto se virava para encarar B enquanto Archer suspirava em sua mão novamente. Você terá o direito de me convocar para a batalha, desde que eu concorde com isso. Muito obrigado, Alteza. Sério agora. Estia suspirou enquanto olhava para Archer antes de olhar para Bale e Caster. Já posso dizer que esse vai ser um trabalho difícil. Com o contrato terminado, os 4 retornaram à sala subterrânea, onde Estia os presenteou com batatas doces que lhe foram dadas como sobras da barraca de comida onde ela trabalhava, enquanto contava a Archer e Caster um pouco sobre a história do mundo, a pedido de Caster. O que exatamente são essas coisas? Caster perguntou de seu assento no sofá enquanto pegava uma e cheirava. Jagamarucuns. Estia explicou enquanto se sentava ao lado de B na cama. Eles são muito populares na cidade. Todo mundo na cidade sabe sobre eles. Se você não quiser, eu fico com a sua parte, disse Archer enquanto comia em pé perto da parede, aparentemente não querendo se sentar ao lado de Caster. Caster não disse nada enquanto dava uma mordida e mastigava lentamente antes de engolir. Seus olhos se abriram um pouco antes de dar outra mordida. Entendo. Esse é o gosto de uma oferenda da deusa do coração, hein? Ele murmurou enquanto terminava e pegava outro. Não deve ser adequado para um paladar real, mas... Viu? Eles são ótimos, não são? Estia perguntou enquanto estufava o peito. Caster não respondeu e mudou de assunto. Então os deuses deste mundo criaram estas famílias depois de descerem para se divertirem e darem aos mortais uma chance de se aprimorarem e sobreviverem contra os monstros nascidos desta masmorra. Caster resumiu e Estia assentiu. É mais inacreditável ouvir isso diretamente da boca de uma deusa do que aprender sobre isso com o Graal. Não tem jeito, é chato lá em cima, afinal Estia deu de ombros. E com tantos outros já descidos, o trabalho de direcionar as almas caídas dos mortais é empurrado para quem sobrar. Diante disso, Caster soltou uma risada divertida diante da imagem de deuses sobrecarregados. Você mencionou famílias famosas como Zeus e Hera. Caster começou. São apenas os deuses gregos que desceram? Grego? Estia perguntou enquanto inclinava a cabeça para o lado. O que você quer dizer? Entendo. Serei direto então. Existe uma deusa chamada Star por aí? Caster perguntou. Ah. Ela. Estia murmurou, suas bochechas ficando um pouco vermelhas com o tópico de uma deusa do amor sexual quando ela mesma era uma deusa virgem. É, ela está por aí. Ela anda por aí. Ou melhor, comanda a maioria dos lugares safados de horário. Com as palavras de Estia, o rosto de Caster se contorceu em uma expressão severa, como se ele tivesse provado algo vil. Entendo. Ele disse simplesmente antes de dar uma mordida violenta em seu bolinho de batata. Belo olhou preocupado para Caster antes de olhar para Archer, que balançou a cabeça, dizendo ao jovem mestre para não perguntar sobre isso. De qualquer forma. Parece que estar em uma família é necessário para a maioria das coisas nesta cidade, correto? Caster perguntou. Sim, Estia assentiu. A guilda administra a maioria das coisas e, embora pessoas comuns possam viver aqui muito bem, estar em uma família permite que você tenha acesso a mais funções da cidade e você recebe muito suporte direto da própria guilda. Até mesmo o cambista está disponível apenas para aventureiros registrados. Entendo. Caster murmurou novamente, parecendo bastante infeliz com alguma coisa. A humanidade é excessivamente dependente dos deuses. Nada de bom pode sair disso se todos eles desaparecerem. Mas é assim que este mundo é. Se eu fosse encarnado, faria algo, mas do jeito que está. Eu deveria apenas aproveitar o que este mundo tem a oferecer. Hein? Do que você está falando? Estia perguntou. Não importa, Caster sacudiu a pergunta. E alguém pode deixar a família quando quiser? Bem, desde que Deus concorde, sim, Estia concorda. Mas há um limite de 1 ano antes que você possa sair ou se juntar a uma nova família. É para evitar que as pessoas simplesmente pulem de família para família ou se juntem a uma família e depois saiam apenas pela benção.
Eu preferiria que ninguém deixasse a minha se eles se juntassem. Somos pequenos o suficiente como somos. Suponho que seja apenas prudente para contramedidas como essa, Caster murmurou. Eu não gosto particularmente do fato de que estar vinculado a um deus é a única maneira de fazer alguma coisa. Bem, vou entreter isso por enquanto. E então? Estia perguntou com os olhos cheios de esperança. Alegrate, deusa Estia, Caster disse enquanto se levantava. Eu agraciarei sua família com minha filiação. Viva! Gritou Estia enquanto se levantava de um salto. No entanto, Caster interrompeu antes que Estia pudesse fazer qualquer outra coisa. Eu não vou me contentar em ser um segundo para ninguém. Aquele garoto. Ele gesticulou em direção a Bale com o queixo. Pode ser meu invocador, mas eu não o aceitei como mestre. Ele pode me reunir no campo de batalha, mas caso contrário eu serei aquele que dará as ordens. Então você quer ser o capitão da família? Bale perguntou. Por mim, tudo bem. Eu realmente não sei como liderar pessoas ainda aí, como você é um rei, aposto que você poderia fazer isso 1000 vezes melhor do que eu. Não pense que você pode simplesmente escapar de quaisquer responsabilidades de sua estação, disse Caster, franzindo a testa para Bale. Você é humano. Você existe neste mundo sem precisar de uma âncora. Nós. Ele gesticulou em direção a Archer e a si mesmo. Somos servos. Nosso tempo aqui é passageiro como o orvalho da manhã. Por nossa natureza, somos incapazes de fazer qualquer mudança verdadeira e duradoura neste mundo. Isso dependeria de você. Sim. Bale assentiu enquanto se levantava. Eu não vou decepcioná-lo, Vossa Majestade. Não tenho expectativas, mas cuide para que você não tenha, disse Caster sem nenhuma mudança de expressão enquanto se recostava no assento, enquanto Bale parecia bastante animado por receber uma tarefa de um herói. Então, você quer receber a fauna agora, depois do jantar ou amanhã de manhã antes de eu sair para o trabalho? Estia perguntou a Caster enquanto se sentava novamente na cama. Vamos terminar a refeição que você preparou para nós primeiro, Caster respondeu simplesmente. Embora seja bom em cima da hora, não pense que será o suficiente amanhã. Tenho certeza de que seremos capazes de fazer algo com um orçamento relativamente pequeno da família, Archer falou pela primeira vez em muito tempo. A menos que você tenha algo para contribuir. Mas é claro, Caster disse sem muito alarde. Se eu vou agraciar esta família com minha filiação, é natural que eu não viva em ruínas. Rapaz. Sim? B reagiu ao chamado, despertando de seu devaneio. Os serviços da guilda também incluem uma maneira de vender objetos de valor? Não tenho certeza, mas se eu perguntar a Seta. Eina, minha conselheira, tenho certeza de que ela pode ajudar a encontrar alguém que possa. Então, na pior das hipóteses, serei forçado a suportar esse ambiente sombrio por alguns dias, suspirou Caster. O que você está planejando vender? Estia perguntou. Se for uma arma, posso mostrá-la ao meu amigo Hefesto para uma estimativa. Uma citação de um deus da forja? Caster disse, erguendo as sobrancelhas levemente. Sim, suponho que se alguém fosse obter uma avaliação justa. Eu queria ver o interior desta masmorra amanhã, mas suponho que há coisas mais importantes para lidar primeiro. Sim. O registro e a orientação na guilda também podem demorar um pouco. B disse. Eu realmente queria ver o quão incríveis vocês dois podem ser. Então você vai esperar por um longo tempo, Caster disse desdenhosamente. Duvido que haja qualquer coisa na masmorra que exija que eu mostre meu poder total. Em contraste com Archer, que soltou outro suspiro e esfregou a testa, B parecia ainda mais ansioso pela promessa de força do rei. Então amanhã, vocês três devem ir à guilda para que Archer e Caster possam se registrar. É claro que vocês ainda precisam que eu lhes dê a benção, disse Estia, olhando para Caster. Depois de passar pela orientação, B deve levar Caster até meu stand perto do horário de fechamento, então eu posso levá-lo para conhecer Hefesto enquanto B e Archer. Fazem outra coisa para nos esperar. Eu não me importaria de fazer um tour pelo mercado, disse Archer. Se vamos servir algo adequado para o estômago de Sua Alteza Real, então deveríamos ver com o que temos para trabalhar. Faça como quiser, Caster disse, sem morder a isca de Archer. Duvido que você encontre algo que chegue perto de ser digno. Embora eu não me importaria em ser surpreendido. Você sabe cozinhar, Archer? B perguntou. Posso ter me aventurado uma ou duas vezes, admitiu Archer. No mínimo, posso fornecer mais acompanhamentos do que apenas bolinhos de batata. Não que estes não fossem bons, Lady Estia, mas você e Bear provavelmente não deveriam subsistir apenas com batatas. Só nós? Estia perguntou. E vocês dois? Servos não precisam comer ou dormir para sobreviver, explicou Archer. Podemos subsistir somente através da conexão entre nosso mestre e o Graal. Mas isso ajuda com o moral. Quando nos encontrarmos com Hefesto, não haverá necessidade de sermos mesquinhos com comida, então não há necessidade de se preocupar com isso, disse Estia. Espero que sim. Não tema, Caster disse. Se uma única lâmina não for o bastante, tenho inúmeras no meu tesouro que devem ser o bastante para bancar uma nova base para a família. Pensando bem. Rapaz, quantos servos a mais você planeja invocar? Bem, acho que não vou tentar invocar mais ninguém até que minha magia cresça um pouco, disse B. Mas acho que seria ótimo invocar os outros 5 eventualmente. Não só para ajudar a família a crescer, mas também quero aprender como cada herói foi um herói. Aprender com fantasmas é muito bom, mas não nos imite, disse Caster, cruzando os braços na frente do peito. Você precisa encontrar seu próprio caminho para se tornar um herói, não trilhar um caminho já percorrido. Por mais que eu odeie concordar, ele está certo, Archer acrescentou. Seus motivos e ideais para se tornar um herói devem ser seus. Não meus, não do seu avô, mas seus. Entendeu, Bale? Sim. B assentiu com um sorriso. Veremos sobre isso. Caster murmurou. Bem, já chega de planejamento para o futuro por enquanto, disse Estia enquanto se levantava da cama e batia com a mão nela. Agora tire seu colete e venha aqui que eu te dou sua fauna. Caster não disse nada, apenas levantou uma sobrancelha para a deusa antes de caminhar até lá e sentar-se na cama.
Como parecia que ele não iria se deitar como os outros, Estia simplesmente rastejou atrás dele, furou o dedo com a faca e arranhou suas costas como fizera com Archer. Entendo. Então é assim que funciona. Caster murmurou. A conexão agora é compartilhada entre vocês dois. Archer disse a mesma coisa, Estia disse enquanto colocava um pergaminho nas costas de Caster e o descascava junto. Com seu status. Tudo bem. Gil, você terminou. Não encurte meu nome desse jeito. Caster disse irritado antes de pegar o papel de Estia. Gilgamesh. Nível 1. Força, 10. Defesa, 10. Destreza, 10. Agilidade, 10. Magia, 10. Magia. Melamudingir, feitiço de bombardeio de longo alcance que simboliza um reino há muito esquecido. Eu permito que você prepare suas flechas. Mostrei-me como você defenderia Uruk e sua fortuna inigualável. É a minha vontade que lavará a terra. O canhão de sinalização do rei. Melamudingir. Habilidades. Portão da Babilonia. O tesouro do rei está sempre acessível a ele e é capaz de se conectar ao tesouro através do espaço para que as ferramentas dentro do cofre estejam disponíveis para uso. Pode ser implantado à vontade para recuperar itens de dentro e varinhas mágicas podem ser disparadas diretamente de dentro do portão. A maioria das armas está atualmente selada. Criação de território. Está disponível a criação de um templo para atrair poder mágico. O rei dos heróis, libere as restrições do portão e extraia todo o seu poder. Estrela onisciente e onipotente, Shanakba Imuru, capaz de discernir a verdade das mentiras e ver através dos olhos de toda a criação. Mas realmente. Espíritos são bem incríveis, afinal, disse Estia enquanto Caster jogava o pergaminho de lado depois que ele terminou de lê-lo, permitindo que Belo pegasse antes que caísse no chão para ler por si mesmo. Mesmo que suas lendas fossem baseadas em humanos, ainda é completamente diferente de como Bel começou. Vou ter que perguntar a Hefesto como trancar e esconder a fauna ou qualquer um que consiga ler os hieróglifos será capaz de entender seu status e se perguntar por que um par de supostos humanos de nível 1 tem habilidades e magia em seu primeiro dia. Archer assentiu enquanto Caster parecia desinteressado. A propósito, mais ou menos que horas você costuma acordar, Bel? Archer perguntou. Às 5 da manhã em ponto. Bel disse com um olhar orgulhoso no rosto. Isso está bem arraigado em mim desde que eu morava com o vovô. Bom, então de manhã eu vou medir sua habilidade, disse Archer. Preciso saber o que você consegue lidar e o que não consegue. Entendido. Bel assentiu, transbordando de excitação com a ideia de ser treinado por Archer. Por favor, cuide de mim. Se tudo estiver resolvido, eu vou embora, Caster disse enquanto se levantava. Eu quero ver o que esta cidade tem a oferecer com meus próprios olhos primeiro. Mas já é tarde. Disse Estia. Você não pode esperar até de manhã? Servos não precisam dormir, disse Caster. E quanto mais cedo nos aclimatarmos a esta cidade, mais cedo poderemos nos concentrar em coisas mais importantes. Ele está certo, disse Archer parecendo engolir algo amargo. Para descobrir quanto dinheiro precisamos para uma nova casa, ele precisa encontrar um prédio próximo às nossas necessidades e quanto custa. Perto? Caster repetiu, olhando feio para Archer. Você acha que eu não vou encontrar um lugar que atenda exatamente às minhas necessidades? Oh, tenho 100% de certeza de que você encontrará um lugar que se adapte às suas necessidades, disse Archer com um sorriso irônico. Esse seria ou não adequado para uma família que me preocupa. Ok. Chega de discutir. Estia disse, rapidamente se inserindo entre os dois. Caster, se você quiser ir ver algum imóvel. Vá em frente. Caster zombou, mas mesmo assim foi em direção à saída sem dizer mais nada. E você, Archer Estia disse, empurrando seu dedo para o rosto de Archer a apenas uma polegada de seu nariz. Por que você está o antagonizando tanto? Chame isso de incompatibilidade entre heróis, Archer disse e não elaborou além disso. Vou dar uma olhada na cozinha para ver o que tem em estoque e quais eletrodomésticos estão disponíveis. E com isso Archer se afastou da parede e foi para a cozinha tão silencioso quanto Caster estava quando ele saiu. Você conseguiu invocar uma dupla de personagens, Bel, disse Estia com um suspiro, enquanto Bel só conseguiu soltar uma risada nervosa. Às 5 da manhã, Bel abriu os olhos grogue e olhou ao redor. Sua deusa ainda dormia profundamente na cama enquanto nem Caster nem Archer podiam ser vistos. Sentando-se corretamente no sofá, ele soltou um grande bocejo e coçou a cabeça. Ontem não foi um sonho, certo? Ele murmurou enquanto olhava para suas mãos. Não parece. Os feitiços de comando ainda estavam marcados nas costas de sua mão, simbolizando sua conexão com Archer e Caster. Bem, você está de pé, como disse que estaria. Uma voz profunda falou atrás dele e Bel virou a cabeça para ver Archer segurando um copo de água para ele. A despensa costuma ficar vazia? Archer perguntou enquanto Bel aceitava e virava o copo. Sim. Bel admitiu vergonhosamente. A maior parte do que ganhamos vai para impostos e serviços públicos e o pouco mais vai para comida. Então. Sim, o que geralmente comemos é o que a deusa pode trazer de volta. Archer fez uma cara de dor ao ouvir as palavras de Bel. Nós definitivamente iremos às compras de comida hoje, Archer disse enquanto gesticulava para a porta com a cabeça. Pegue sua arma e me siga. Acredito que aquele cristal de Minotauro forneceu uma boa quantia de dinheiro? Sim, Bel assentiu enquanto colocava o copo vazio na mesa e pegava sua faca de confiança antes de seguir Archer escada acima. Consegui 50 mil valis com isso. Mais do que ganhei nas últimas 2 semanas combinadas. Os monstros nos andares superiores geralmente dão apenas pequenos fragmentos e o cristal do Minotauro era muito maior e mais cheio do que eles, portanto, muito mais útil para a guilda. Bel então soltou um longo suspiro e virou os olhos para o lado. Ou melhor. Era tanto dinheiro que fiquei surpreso que tal cristal existisse na vida real. Aventureiros de primeira classe devem ser outra coisa para ganhar tanto dinheiro. Provavelmente é devido às armas deles tanto quanto à habilidade deles, disse Archer. E ter armas melhores significa que os custos de manutenção para eles devem ser enormes, então eles teriam que matar muito mais desses monstros maiores só para empatar como você faz.
Acho que você está certo, B assentiu. Embora eu ache que as famílias maiores têm membros o suficiente para ter apoiadores. Oh, aventureiros que não lutam, mas apoiam os da linha de frente carregando equipamentos e esculpindo pedras mágicas em monstros para que os da linha de frente possam prestar atenção nos monstros e não se preocupem em deixar as pedras para trás. Parece um trabalho subestimado, Archer comentou enquanto eles saíam para o sol da manhã. Agora, deixe-me ver sua faca. B puxou-a para fora da bainha e estendeu-a para Archer, o cabo primeiro. Archer arrancou-a da mão de B e girou-a em sua mão por um momento antes de estender a outra mão. Então, diante dos olhos de B, uma adaga de madeira de repente se formou na mão livre de Archer. Uau! Então essa é sua magia, certo? B disse enquanto Archer lhe entregava tanto a adaga de madeira quanto a real. Sim, Archer assentiu. Não vai durar para sempre, mas é suficiente para o que estamos prestes a fazer. O peso está bom? Sim. B disse enquanto embainhava sua faca regular e dava alguns golpes de prática. Além de ser feita de madeira, parece exatamente como minha outra faca. Essa faca foi dada a você pela guilda? Sim. A guilda dá um. Ah, certo. Um estipêndio para novos aventureiros. Ele vem com algum dinheiro e uma arma. Mesmo que você tenha que pagar de volta depois. Embora eu suponha que você e Caster não precisem de uma. Vocês podem fazer o que precisarem com sua magia e Caster tem aquele machado grande dele. Sim, essa coisa, Archer disse enquanto estendia as mãos e a energia azul girava entre elas antes de se solidificar em um grande machado dourado. É bem leve apesar da aparência e é um bom foco para canalizar magia. A lâmina também é bem afiada. Perfeita para um conjurador espancar os inimigos quando eles chegam muito perto. E eu preferiria que você não criasse falsificações dos meus tesouros tão livremente, vira-lata. O ar atrás de Archer se distorceu por um momento antes de se solidificar na forma de Caster. Bem-vindo de volta, Vossa Majestade. B cumprimentou alegremente enquanto o machado nas mãos de Archer desaparecia. Como foi sua busca? Infelizmente, o estado das casas maiores da cidade é insuficiente, Caster respondeu. As que são mantidas em ordem já estão ocupadas por outras famílias e as que não estão foram abandonadas e estão em estados semelhantes a esta igreja. Então, de qualquer forma, precisaríamos gastar dinheiro para reformá-los? B perguntou enquanto Caster estalava a língua em aborrecimento. Talvez devêssemos tentar encontrar um através da guilda? Suponho que seria melhor delegar esse assunto a outros, Caster suspirou. Isto é, a menos que eu decida assumir o projeto de construir o que a família requer eu mesmo. Embora agora eu tenha uma melhor compreensão do mercado imobiliário desta cidade. Em todo caso, você tem minha permissão para continuar sua peça. Puxa, valeu, Archer disse irritado quando uma espada curta feita de palha apareceu em sua mão direita. Agora, B, no que você quer focar? O que você quer dizer? B perguntou. Você quer focar em atacar ou defender? Ou uma mistura dos dois? Ambos, eu acho? Então, defenda-se. B piscou confuso e quando seus olhos se abriram, Archer estava bem na sua frente com a mão da espada erguida sobre sua cabeça. Com um grito, B mergulhou para o lado quando a espada de palha passou por ele, apenas para rapidamente se curvar e acertá-lo nas costas. Ai! B gritou enquanto rolava um pouco e se virava para encarar Archer. O golpe não doeu tanto quanto o surpreendeu, junto com o estalo alto que fez em suas costas. O que você está fazendo? Eu disse para se defender. Archer estava de pé preguiçosamente com a espada ainda na mão. Ele estava encarando B com seus olhos cinzentos e franzidos. Preste atenção. Já começamos. Sim. B disse enquanto se preparava para o próximo ataque de Archer. E no momento em que o fez, Archer irrompeu para frente mais uma vez, a espada se movendo em direção ao flanco de B. A adaga de B conseguiu desviar da espada, mas quando ela se afastou, B de repente sentiu suas pernas saírem do chão antes que sua cabeça atingisse o chão. Não olhe apenas para a arma, preste atenção nas pernas também. Archer gritou enquanto esperava B se levantar novamente. Sim. B disse sem reclamar. Embora B não tivesse certeza do que esperar de ser treinado pelo que ele entendia ser a personificação de um herói, ele certamente não esperava levar uma surra a manhã toda. Isso também serviu para fazê-lo perceber o quão grande era a diferença entre os dois. Se Archer fosse um aventureiro normal, quão alto seria seu nível? No final da hora, B estava reduzido a uma massa machucada e ofegante no chão. Suponho que isso seja o máximo que podemos fazer esta manhã, disse Archer enquanto a espada em sua mão desaparecia junto com a adaga na mão de B. Mais um pouco e nós preocuparíamos seu conselheiro da guilda. Você é incrível, Archer. B disse enquanto recuperava o fôlego e se sentava. Você se move tão rápido. Eu mal conseguia acompanhar. Se tal velocidade for demais para você, então sua jornada será longa e ardua de fato, Caster zombou. A velocidade de Archer é apenas mediana no que diz respeito a espíritos heróicos. A velocidade de lanceiros e cavaleiros geralmente supera as outras. Por mais que eu odeie admitir, ele está certo, disse Archer enquanto pegava a mão de B e o ajudava a se levantar. Sou um herói de segunda categoria comparado às verdadeiras lendas por aí. Uau! Longe de ficar desanimado, B só ficou mais animado com a perspectiva de conhecer mais heróis. Era uma pena que ele só conseguiria conhecer 7 deles no total. De repente, um grito alto e furioso irrompeu da entrada da igreja enquanto Esha saía correndo, passando por um conjurador com cara de quem estava divertido. O que você está fazendo intimidando B tão cedo? Estia perguntou enquanto caminhava na frente de Archer com as mãos nos quadris. Não é isso, deusa. B disse rapidamente, colocando-se entre Archer e Estia. Isso é treinamento. Apenas treinamento. Estia não pareceu convencida, mas não disse nada, apenas bufou. Bem, então provavelmente deveríamos ir para a guilda, B disse enquanto sacudia suas roupas. Tenha um bom dia, deusa. Tome cuidado, Lady Estia, disse Archer antes de perseguir Bel, que saiu correndo enquanto Caster dava a Estia um simples aceno de cabeça, o que Estia supôs ser o melhor que ela conseguiria de alguém como ele, antes de seguir preguiçosamente os outros dois.
Certo então, disse Estia enquanto olhava para o céu. Acho que consigo ir até Hefesto para passar uma mensagem antes do trabalho. Tudo bem. Vamos trabalhar duro hoje para meus novos garotos. E a pequena deusa também decide dar o seu melhor naquele dia. B liderou o caminho pela rua em direção à guilda, apontando pontos de referência para os dois servos enquanto eles caminhavam quase lado a lado. Quase que eles estavam caminhando em extremidades opostas da rua e Caster estava caminhando um pouco à frente de Archer. Se alguém não soubesse que eles estavam juntos, alguém presumiria que eles eram dois grupos separados apenas acontecendo de irem na mesma direção. Entretanto, mesmo a essa distância, os dois ainda conseguiam ouvir um ao outro. Já que foi você quem derrubou o idiota no chão, você deveria ter notado isso mais claramente, certo? Caster disse calmamente para não deixar Bela ouvi-lo. Claro, Archer respondeu fingindo estar olhando para uma barraca de comida para evitar olhar na direção de Caster. Foi só um pouco, mas ele estava ficando um pouco mais rápido no final. Isso é o Fauna fazendo o trabalho ou o talento do nosso pequeno mestre? A essa altura, é um acaso, nada mais, Caster decidiu. A menos que você queira dizer que o insultou ao diminuir a dificuldade depois de ter se aproximado com muita força? PH. HMM? Os dois pararam quando, um pouco mais à frente, B foi abordado por uma garota de uniforme verde e branco, com cabelos grisalhos presos em um coque. Ela estava entregando a ele uma pedra mágica, uma que ela achava que B tinha derrubado. Mesmo que B tivesse trocado todas as suas pedras ontem quando Archer foi com ele para a guilda. Caster soltou uma risada divertida. Parece que o garoto chamou a atenção de uma garçonete. Mas onde ela conseguiu a pedra? Archer murmurou. Pedras devem ser trocadas por valis por aventureiros. Elas normalmente devem ser inúteis para civis. Bela então gesticulou para os dois enquanto explicava à garota que ele estava mostrando os novos membros da família para a guilda e não para a masmorra, como ela havia pensado inicialmente. Naquele momento, o estômago de B começou a roncar, para seu desgosto, pois seu rosto começou a ficar vermelho. Caster soltou uma risada às custas de B enquanto Archer beliscava a ponta do nariz dele. Você ainda não tomou café da manhã? Perguntou a garota. Ah. Não, ainda não, Bela admitiu enquanto olhava para o prédio ao lado do qual a garota estava. Você trabalha aqui? Hostess of Fertility? Sim, mas ainda não abrimos, minhas desculpas, respondeu a garota antes de abaixar a cabeça em sinal de desculpas. Provavelmente seria uma boa ideia você comer alguma coisa antes de nos encontrarmos com o conselheiro, se estiver com fome, disse Archer. Você não quer seu estômago roncando na frente dela também, quer? Acho que sim. Nesse caso, por favor, espere um momento, disse a garota antes de correr de volta para dentro do prédio antes de voltar com uma pequena caixa embrulhada. Não é muito, mas por favor aceite isso. E? Bess soltou um grito surpreso quando a garota forçou a caixa em suas mãos. De jeito nenhum, não posso aceitar uma refeição grátis de alguém que nunca conheci antes. E esse é seu café da manhã, certo? Não se preocupe, quando o pub abrir eu posso simplesmente pegar algo para comer, ela diz, gesticulando de volta para dentro do pub, onde duas garçonetes com orelhas de gato estavam correndo por aí limpando e se preparando para o dia seguinte. Mas em troca, você tem que jantar hoje à noite no pub, ok? Então era isso que ela queria, Caster disse com um sorriso irônico. Aceite, boy. Teremos uma celebração apropriada da nossa adição à família aqui, ao lado da deusa. Ah. É verdade, B disse com um sorriso. Então, eu aceito. Estaremos de volta hoje à noite se todas as nossas tarefas estiverem concluídas. Se não, você pode nos aceitar vindo amanhã à noite? Isso é justo, a garota assentiu. Mas ainda assim, espero te ver hoje à noite. Com essas palavras, o rosto de B corou mais uma vez enquanto Caster revirou os olhos. Se você vai cortejar uma garota que conheceu há apenas 5 minutos, garoto, ele começou, fazendo com que ambos ficassem vermelhos, ou ainda mais vermelhos no caso de B. Então pelo menos dê a ela seu nome. Ah. Certo. B assentiu antes de limpar a garganta. Eu sou B Crânio. Qual é seu nome? SYR. SYR Flover. É um prazer conhecê-lo, B. Parece que você conseguiu sua reunião especial, afinal, B, disse Archer enquanto eles continuavam caminhando em direção à guilda enquanto B mastigava o pão e o queijo na lancheira de SYR. Og. Por favor, não traga isso de volta. B disse com uma risada nervosa. Ah, chegamos. Entendo. Então este é o lugar mais importante da cidade além da masmorra? Caster perguntou. Sim. Se você quiser saber mais sobre Horário ou o mundo, a guilda mantém uma biblioteca bem grande que é aberta a todos os aventureiros registrados. Embora a maioria dos aventureiros não vá lá. Como é típico daqueles que simplesmente desejam lutar e pensar o mínimo possível. Ao passarem pelas portas, Bela avistou Eina em seu balcão habitual e correu até ela. Bom dia, Seta. Eina. Bom dia, Belina respondeu a sua saudação energética com um sorriso. Você está aqui para registrar o senhor Archer? Sim. Bela assentiu. E também outra pessoa. 2 novos membros da família? Eina perguntou surpresa. Sua família está crescendo tão de repente, bom para você, B. Bela apenas coçou a cabeça com um sorriso enquanto Archer e Caster se aproximavam do balcão. Aqui está, Seta. Tully, disse Archer entregando seu formulário. E vamos precisar de outro para aquele cara. Caster olhou feio para Archer por sua indicação um tanto rude, mas não disse nada. Não tem problema, Eina disse enquanto pegava outra pasta e dava a volta para o outro lado do balcão, para os outros 3. Vocês se importam em me seguir? Posso dar a orientação para vocês dois enquanto preenchem o formulário de inscrição. Eina os levou a uma cabine privada onde começou a dar a orientação aprovada pela guilda sobre a masmorra para Archer e Caster.
Ela repassou brevemente a história da masmorra, como ela vomitava monstros constantemente na passagem antes que os deuses descessem e colocasse a Torre de Babel sobre ela para selar a masmorra e manter seus monstros afastados, enquanto também repassava detalhes dos monstros que apareciam nos andares superiores e recomendava que eles, como novos aventureiros, não se aventurassem a passar pelo quinto andar até que tivessem um melhor controle das coisas. Entendo, Caster disse, erguendo os olhos de sua papelada. Então o calabouço pode ser considerado uma entidade viva com um ódio extremo por mortais e divinos. Sim, Eina assentiu. É por isso que é proibido para os deuses e deusas entrarem na masmorra. É conhecido por causar irregularidades e gerar monstros poderosos na tentativa de matá-los e possivelmente fazer uma pausa para a superfície também. E ninguém nunca chegou ao fundo? Perguntou Archer. Ninguém, Eina confirmou. O mais longe que alguém já desceu foi a família Zeus antes de sua derrota e perda de poder há 15 anos. Acredito que eles chegaram ao 59º andar durante seu mandato de 1000 anos. Entendo. Caster assentiu. E foi por meio de seus esforços e sacrifícios que a guilda tem muito mais informações sobre a masmorra para passar para a nova família que veio depois deles? Muitas pessoas não veem dessa forma hoje em dia, mas eu acredito que sim. Caster assentiu antes de passar o formulário para Eina, que o aceitou com um sorriso. Parece que tudo está em ordem, ela disse enquanto olhava os formulários dele e de Archer. HMM? Vocês dois estão usando nomes diferentes dos que estão escritos aqui? Algum problema? Perguntou Caster. De jeito nenhum, Eina respondeu rapidamente. Peço desculpas se ofendi. Foi apenas um comentário. Contanto que um nome seja dado, então está tudo bem. Eina então assentiu enquanto recolhia os papéis. Então há mais alguma coisa que você gostaria de saber? Eina perguntou. Ah, certo, B falou. Senhorita Eina, você conhece alguma casa à venda? Nós meio que precisamos de uma nova, já que a nossa antiga não está mais em condições. Bel olhou para Caster enquanto falava, mas o servo não disse nada. Uma nova casa, hein? Eina repetiu. Bem, não posso dizer que sou contra você finalmente se mudar daquela ruína decadente. Mas qual é seu orçamento? Uma casa decente nessa parte da cidade pode custar até 800 mil valis. Bel fez um pequeno ruído de engasgo com a quantia absurda e começou a tremer, como se a ideia de gastar tanto dinheiro de uma só vez fosse matá-lo. 3 milhões, Caster disse simplesmente fazendo Bel gritar de surpresa. 5 milhões se for mobiliado. Precisa ter pelo menos 10 quartos para que nossa família possa crescer e aceitar novos membros sem problemas. Entendo. Disse Eina, piscando os olhos rapidamente. Além disso, você disse que a guilda pode comprar não apenas pedras mágicas, mas também itens derrubados de monstros, correto? Vocês também compram armas e armaduras? Temo que não, respondeu Eina. Para essas, você deve ir a uma das famílias ferreiras como Goibnil ou Hefesto. Embora possamos conseguir uma permissão para você vender armas em uma barraca no mercado também. Isso levaria muito tempo, Caster suspirou. Vamos seguir o plano original então. De qualquer forma, se você fornecer serviços de busca por casas ou puder direcionar a solicitação a alguém que possa, aqui estão as condições. O orçamento é um limite rígido? Eina perguntou enquanto examinava a lista de Caster. Se o que você descobrir me impressionar o suficiente, posso ser um pouco mais flexível, respondeu Caster. Entendo, Eina assentiu enquanto guardava a lista. Vou mandar o mais rápido possível. Bom, Caster assentiu enquanto se levantava. Então eu vou embora. Archer também se levantou, seguido por B gaguejando. Então, até mais tarde, Seta. Eina. B disse enquanto corria atrás de Caster e Archer. Boa sorte com os novos membros da sua família. Eina acenou para se despedir com um sorriso. Uma vez lá fora, B correu rapidamente até Caster. Vossa Majestade, é realmente aceitável gastar tanto em uma casa? B perguntou. Eu olhei dentro da Torre de Babel ontem à noite, disse Caster. Acredito que vi parte das lojas da Epaistos Família. As chamadas armas de ponta em exposição custavam cerca de 30 milhões de valis na parte mais barata. 30 milhões? B gritou. Você é muito barulhento, vira-lata, Caster disse com sua irritação bastante óbvia, fazendo com que B tapasse a boca com as mãos. A questão é que meus tesouros são muito maiores do que as coisas que eles mostraram lá. Se o Deus comprasse um, então os problemas financeiros da família seriam uma coisa do passado. Seja grato, vira-lata. Pois o rei está disposto a abrir mão de um de seus tesouros por você e sua deusa. Sim. Muito obrigado. B disse com total honestidade enquanto abaixava a cabeça para Caster sem ser solicitado. Não há necessidade de se prostrar no meio da rua, Caster disse com um sorriso no rosto. Você está no caminho. Archer simplesmente suspirou enquanto olhava para o céu. Que horas Lady Estia sai do trabalho? Archer perguntou. Temos tempo para ir ao calabouço? Oh. B disse olhando ao redor por um tempo. Acho que terminamos bem cedo para podermos tentar descer para a masmorra por algumas horas antes de ir para o estande da deusa. Mas você não queria comprar mantimentos, Archer? Bem, já que provavelmente vamos comer na casa do SYR, acho que podemos deixar as compras para outro dia. Entendo. Então me siga. O posto da deusa é por aqui. B os guiou pelo mercado até que pararam em uma pequena barraca onde sua pequena deusa estava parada, usando um avental rosa com babados e uma faixa na cabeça com duas bolinhas quicando na ponta de fios. Tanto Caster quanto Archer ficaram em silêncio diante da cena enquanto observavam esta alegremente espalhar um pouco de creme em um bolinho de batata e entregá-lo a um cliente. B. Archer começou. Quando você disse estande de Estia, pensei que você queria dizer que ela era a dona. Não. Uma vendedora. Caster, por outro lado, tinha uma mão sobre o estômago e a outra cobrindo o rosto, pois seu corpo tremia de tanto segurar o riso. Uma deusa vendendo comida de rua para ganhar dinheiro. Caster disse enquanto recuperava a compostura. Isso seria infinitamente mais divertido se não fosse aquela cuja família eu agraciei com minha presença. B só conseguiu responder com uma pequena risada enquanto caminhavam até o estande. Bem-vindos.
Estia os cumprimentou com uma reverência antes de perceber quem eram seus clientes. Oh, oi, rapazes. Já terminaram a orientação? Como foi? Foi o suficiente por enquanto, Caster admitiu. E quanto a você? Ah, deixei uma carta com um dos membros da família dela na frente, mas... Estia começou com um suspiro enquanto embrulhava um pouco do produto na sua frente quando Archer arrancou a carteira de B da cintura e tirou algumas moedas. Parece que eles receberam um pedido enorme recentemente, então ela pode não conseguir chegar lá por um tempo. Caster fez uma cara irritada, mas não disse nada, pois era simplesmente um momento ruim, e simplesmente aceitou o bolinho de batata em silêncio. Então nós três iremos para a masmorra, B disse enquanto também pegava uma. Deusa, temos uma reserva em um pub hoje à noite, então vamos jantar lá. Ou podemos fazer isso amanhã, se for um momento melhor. Reserva? Estia repetiu. Ah, claro. Vamos fazer uma festa para dar as boas-vindas a Archer e Caster na família. Nós ganhamos muito dinheiro com o cristal do Minotauro, certo? Vamos comemorar direito. Bess soltou um grito de alegria ao lado de Estia enquanto os outros dois permaneceram estoicamente em silêncio. Vocês dois não são divertidos, disse Estia com um beicinho. Ah, e Caster. Devo poder ver Hefesto diretamente amanhã ou algo assim. Ganessa está dando uma grande festa para todos os deuses e deusas e eu recebi um convite e eu. Acho que dizia que seria amanhã à noite. Então, se ela for, poderei encontrá-la lá. Até mesmo uma deusa de uma pequena família de uma só seria capaz de receber um convite? Caster perguntou, honestamente bastante surpreso. Ganessa. O conselheiro disse que sua família é a maior da cidade e lida com várias coisas, desde guardar os muros da cidade até ser guarda particular? Bem, Ganessa é um esquisito assim, mas as pessoas gostam dele apesar disso. Ou melhor, por causa disso, admitiu Estia. Nesse caso, as coisas devem correr bem então Caster assentiu. Eu lhe entregarei um item menor do meu tesouro para levar com você para a festa para mostrar a Hefesto que essa transação é real. Ah, sim. Eu não tinha pensado no fato de que ela poderia pensar que eu estava brincando com ela ou algo assim. Estia assentiu seriamente. Quer dizer, eu estava pobre e quebrada por semanas e agora estou chegando perto dela pedindo para vender uma arma mágica poderosa? Ah! Até eu pensaria que isso é uma piada. Ou melhor, ainda não consigo acreditar que isso é real. Acredite, senão não chegaremos a lugar nenhum, disse Caster irritado. Então nos encontraremos em casa e depois iremos ao pub hoje à noite? Bey sugeriu a Estia. Por mim tudo bem, Estia assentiu. Você vai para a masmorra então? Sim. Eu queria mostrar a eles e quero ver como Caster luta. Não espere nada se os inimigos não merecem minha atenção, Caster respondeu simplesmente. Meus tesouros não devem ser usados para eliminar ratos. Então, sairemos do seu caminho, disse Archer, pegando uma bolsa de Estia. Boa sorte, Lady Estia. Tchau. Fiquem seguros, rapazes. A masmorra era a mesma de sempre. Triste, levemente fria, com estranhas fontes de luz vindas das paredes, fazendo com que parecesse um túnel bem iluminado em vez de algo subterrâneo profundo. O trio mal tinha caminhado 10 minutos no primeiro andar quando rachaduras começaram a se formar nas paredes. Entendo. Caster murmurou caminhando até enquanto a mão de um goblin forçava sua saída. Ouvir isso do conselheiro é uma coisa, mas ver por si mesmo é outra. Que estranho traço quando a cabeça do goblin apareceu, Caster desceu seu machado em seu pescoço e o resto do corpo caiu com um baque. Fenômeno. Simbe assentiu enquanto desviava de um golpe de outro goblin e o golpeava no peito. Monstros nascem na masmorra já crescidos. Cada monstro na superfície veio desta masmorra ou é descendente daqueles que chegaram à superfície no passado. Como outros lugares estão lidando com eles? Archer perguntou quando um par de espadas pretas e brancas apareceu em suas mãos e ele avançou e cortou vários goblins no mesmo instante em que B respirou fundo. Nem todos os deuses vivem em horário. Eles estão espalhados por todo o mundo. Esta cidade simplesmente tem o maior número de deuses, já que a masmorra está aqui. B se curvou sobre um dos goblins mortos e começou a esculpir cuidadosamente em seu peito e tirou um pequeno cristal. Assim que ele fez isso, o corpo do monstro começou a se dissipar em névoa negra e ser absorvido de volta para a masmorra. Então é assim que funciona, observou Archer. Simbe assentiu enquanto colocava o cristal em sua bolsa. Lembra como eu mencionei apoiadores antes? Este é um dos deveres deles. Claro. Não podemos pagar um agora, então eu farei isso. Não posso pedir a vocês dois para fazerem isso. Não, está tudo bem, disse Archer. Agora é imperativo que você fique mais forte, então eu vou te apoiar hoje. Você quer invocar mais servos, não é? Caster acrescentou. Se essas criaturas são o que aparecem tão longe, então não há sentido em nenhum de nós lutar contra elas. Você precisa crescer para deixar seu corpo suportar mais servos. Archer vai lidar com o corte dos cristais enquanto você se concentra nessas feras. Vou garantir que suas lutas não sejam interrompidas. Seja grato. Sim. B assentiu enquanto Archer andava de cadáver em cadáver pescando facilmente os cristais antes de estender a mão para B. Ah, certo. B abriu a bolsa que usava para guardar pedras mágicas e jogou-a em Archer, que despejou os cristais lá dentro. Entendo. Archer notou enquanto olhava dentro da bolsa. Aquele cristal de Minotauro era realmente muito maior do que esses. É. B assentiu com uma carranca. Terei sorte se conseguir 50 por estes, comparado aos 50.000 do cristal do Minotauro. Que discrepância. Caster gritou, a voz cheia de irritação. Por que devemos perder nosso tempo aqui? Vamos para os andares inferiores imediatamente. Seu status vai melhorar mais rápido quanto mais forte for seu oponente, correto? Então faremos você enfrentar aqueles que podem matá-lo. Mas eu ainda nem cheguei ao 6º andar. Sem desculpas. Enquanto nós dois estivermos aqui, vocês não morrerão. Agora marchem. E marcharam eles. Archer e Caster recuaram quando os monstros apareceram para deixar B lutar sozinho.
Mas por alguma razão, embora B nunca tenha tido problemas em lutar contra eles antes, apesar de estar sozinho, apenas o fato de haver duas pessoas cuidando de suas costas o fez se sentir mais confiante. Eina havia dito a ele que se ele estivesse em menor número, ele deveria correr. No entanto, embora ele estivesse lutando contra 6 kobolds ao mesmo tempo, apenas ser observado por Archer, o homem que salvou sua vida, o fez querer provar a si mesmo. Ele não pode ser protegido para sempre. Ele queria ser alguém digno de ficar ao lado dele. Alguém que fosse bom o suficiente para ser chamado de mestre pelo espírito dos heróis. Mas mesmo assim, comparados ao Archer, esses monstros eram muito mais lentos. Você vê vira-lata? Caster disse enquanto B tentava recuperar o fôlego enquanto estava cercado por cadáveres de monstros. Você consegue se você se dedicar a isso. Sim. B respondeu com um aceno de cabeça enquanto Archer reunia as pedras mágicas. No entanto, Caster começou enquanto olhava para cima. Acho que deveríamos parar aqui por hoje. Hein? Mas sinto que posso continuar, disse B. Nós desceremos mais seriamente outro dia, Caster declarou. Esta noite, no entanto, você vai jantar com sua deusa no estabelecimento daquela garçonete, lembra? Não vai adiantar arrastar seu corpo arruinado até lá e estragar a refeição dos outros clientes. O que ele quer dizer é que você não deve se esforçar muito ainda, disse Archer com um suspiro. Prepare-se um pouco mais antes de mergulhar mais longe do que isso hoje. Ah. Tudo bem, B disse sentindo-se um pouco decepcionado. Ele sentiu como se estivesse apenas alcançando seu ritmo também. Não pense que estou sendo mole com você, Caster o alertou. Hoje chegamos ao 5º andar, mas nos forçaremos a descer até o 10º andar assim que sua deusa fizer contato com o deus ferreiro e comprar alguns dos meus tesouros. Então contrataremos esse apoiador de quem você fala para cuidar de trivialidades como coletar esses cristais, bem como mais suprimentos para você. Do jeito que está, estamos nos certificando de que você não sofreu nenhum dano dessas feras, mas assim que tivermos suprimentos suficientes para curá-lo. B sentiu um leve arrepio com as palavras de Caster. Ele agora entendia que, embora o herói dourado tivesse grandes expectativas para ele, ele estava mais ou menos deixando B tomar um caminho fácil ao deixá-lo lutar sozinho sem muita chance de descanso. Ele notou que alguns monstros foram feridos pelas costas dele e sabia que eles intervieram uma ou duas vezes para salvá-lo de ser ferido, mas uma vez que tivessem dinheiro suficiente para comprar poções, isso significaria que eles parariam de protegê-lo. Em vez de ficar com medo da perspectiva, ela o encheu de expectativa. Sim. Não falharei, majestade. B disse com uma reverência. Cuide para não fazer isso, disse Caster com um sorriso malicioso. Vamos lá então. Archer disse, dando um tapa nas costas de B. Vamos voltar para que você possa se limpar antes do jantar. A menos que você planeje encontrar seu par coberto de sangue de monstro. Não é um encontro. B gritou rapidamente, o rosto ficando tão vermelho quanto as roupas de Archer. Então você planeja ter um encontro de uma noite com ela? Caster perguntou, juntando-se à diversão. Eu aprovo. Um herói não deve ficar preso a uma única mulher. Não, não estou. O grito quase choroso de B ecoou pelos corredores do chão da masmorra enquanto eles voltavam para a superfície. Fim do capítulo.